E no Visão da Política de hoje, nós vamos discutir sobre as eleições municipais aqui de Goiânia. Quem vai nos ajudar é o professor Guilherme, ele que é professor de Relações Internacionais e é cientista político. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Mona Lisa, é um prazer estar aqui no seu programa pela primeira vez e estar aqui na Assembleia Legislativa é sempre um prazer muito grande. Professor, qual a análise que você faz desse pós-término das convenções? Muita coisa, tiveram alguns ajustes, algumas coisas mudaram. A gente vem também com algumas novidades, né, em relação ao PP, que ainda está aí na justiça para saber qual o caminho vai tomar. Qual a análise desse primeiro momento que o senhor faz? Olha, via de regra, Mona Lisa, é esperado que após as convenções nós tenhamos algumas disputas judiciais, porque, e eu costumo dizer sempre isso, o nome partido não é à toa, partido não necessariamente é uma coisa única, às vezes ele é partido mesmo, então por vezes você vai ter divergências de posição e de interesses dentro do interior da legenda, então a gente está assistindo essa situação nesse momento agora entre o PP e o PSD, né, uma disputa sobre a vice-candidatura na chapa do Vanderlan, mas, de toda sorte, eu acredito que as convenções, de um modo geral, fazendo um balanço, elas trouxeram poucas surpresas e eu acho que foram convenções, assim, que serviram para, diferente de em outros momentos da política goianiense, botar um pouco a eleição para começar antes do período eleitoral, né? Eu acho que a movimentação e a mobilização foi maior e isso tem a ver com as grandes possibilidades de dar qualquer coisa. Há muito tempo a gente não tem uma eleição tão competitiva, com tantas chances abertas quanto nós temos agora para a eleição de 2024, mas depois eu posso desdobrar um pouco mais essa análise. Já falando sobre isso, você acredita então que não tem jogo ganho e aí não dá para prever ainda quem serão os candidatos que vão para o segundo turno? Porque eu acredito que vai ter segundo turno. Sim, eu acho até inevitável pela falta de concentração em poucas candidaturas, como a gente assistiu em períodos anteriores. Na verdade, assim, o falecimento do ex-prefeito Iris Rezende, o falecimento do ex-prefeito Maguito Vilela, como duas grandes lideranças municipalistas, podemos dizer assim, apesar de terem sido figuras estaduais, eles têm uma marca municipalista. Acredito que abriu um vácuo que pode ser preenchido por qualquer um nesse momento, porque apesar dos pesares, o atual prefeito Rogério Cruz ele não conseguiu articular um grupo coeso para manter esse grupo para a reeleição, para a sucessão. E o resultado, eu vim apontando isso na imprensa já há alguns anos, que a falta dessa coesão iria dar em uma dispersão de candidaturas, que é o que a gente está assistindo. Então nós temos candidaturas extremamente competitivas, temos candidatura de uma deputada federal, um senador, um ex-deputado federal que é apoiado por uma base muito ampla no estado inteiro, nós temos de um jornalista muito conhecido no estado. Então, enfim, é uma dispersão de grupos que pretendem, e em última instância isso pode vir a ocorrer no segundo turno, criar um grupo relativamente mais coeso, e que possa levar para a governabilidade em Goiânia nos próximos anos e talvez ocupar um pouco desse espaço deixado por essas duas lideranças que eu mencionei anteriormente. Em relação ao vice, né, a gente estava especulando muito quem seriam os pré-candidatos a vice de cada um destes, né? Acredito até pelo que aconteceu nas últimas eleições, que o Maguito Vilela veio a falecer, Rogério Cruz, que era seu vice, assumiu. E aí eu acreditava que essa escolha do vice seria algo assim, diferente do que a gente via nos últimos anos, né? Então, assim, geralmente as pessoas elas não davam tanta importância para a escolha, para aquele nome ali do vice, ele não tinha que ser tão forte, mas ele teria que ser agregador, trazer mais partidos ali para aquela chapa. O que você achou das escolhas que foram feitas ali, quase todas, nos últimos minutos? Eu acho que tem alguns efeitos institucionais postos aí.
O primeiro deles é que o fim das coligações proporcionais, tudo bem, na eleição de 2020 elas já estavam vigentes. Mas foi o primeiro ano, Foi né? o primeiro ano, eu me lembro que os vereadores estavam ainda um pouco fazendo contas e não entendendo muito bem como é que funcionava, mas a gente já tem uma curva de aprendizado, mas fez com que houvesse uma menor agregação de legendas em torno de uma única chapa. Então, em algum sentido, o que a gente está assistindo nesse momento, Mona Lisa, é um pouco desse efeito. A leitura política, de modo geral, é no sentido de que os partidos devem caminhar relativamente mais isolados, sendo bem claro, assim, as coligações majoritárias, elas contam 0,0 para a regra. Pro quociente eleitoral para vereadores. Tanto mais, os apoios eles são muito mais informais. Isso faz com que cada legenda consiga puxar assim, mais uma, duas, três legendas que tem poucas lideranças. A exceção talvez ali da candidatura da deputada Adriana Corsi, que tem 7 legendas, mas todas elas assim, com baixa densidade eleitoral no estado de Goiás de modo geral, fez com que a concentração de legendas em torno das candidaturas seja baixa, a oferta de legendas também é muito menor. Então, os nomes de vice que vão aparecer foram de outsiders. Por quê? E aí, é claro, a gente precisa pensar sobre mais prismas e mais dimensões. Ser candidato a vice em Goiânia, o Goiânia não tem vice há 8 anos, né? Porque o ex-deputado Major Araújo renunciou assim que venceu, né, a vice do prefeito Iris Rezende. Com o falecimento do Maguito Vilela, o Rogério Cruz assumiu a prefeitura. Tem um fator histórico aí um pouco obscuro em torno de Goiânia nos últimos anos. Mas não é só isso. Não parece, no cálculo geral para vereadores, por exemplo, que é um cargo que compensaria abrir mão de uma candidatura à vereância. E aí é uma leitura política que eu acho que é razoavelmente compartilhada. De outro lado também, Mona Lisa, as chapas de vereador e de... As chapas para essa eleição, de modo geral, elas estão relativamente balanceadas. Poucas chapas ficaram ruins dos partidos para essa eleição. Então, para os vereadores não foi muito interessante abrir mão de mandatos para concorrer ali, de potenciais mandatos na vereança. Para deputados estaduais, menos ainda. A gente viu o caso do deputado Henrique César também, que não topou aceitar ali a vice do Mabel. E então, assim, de modo geral, o cálculo é que não compensa, então é uma hora para os outsiders. É uma hora que talvez alguém, e eu estou chamando de outsider, aqueles que estão fora da política eleitoral, são pessoas que ainda não foram experimentadas nas urnas e que talvez venham a conseguir densidade eleitoral, se tornem conhecidas e a gente veja aí nas urnas nos próximos pleitos. Você acredita que não compensava, digamos assim, para um candidato a vereador, por exemplo, que já tem mandato e que já tem uma chance ali maior de ser eleito, se tornar vice de alguns desses outros candidatos, porque o jogo ainda está muito incerto? Você acredita que se tivesse assim uma pesquisa apontando um candidato, ou no máximo 2 ali, ele poderia arriscar? Eu acho que é por aí. Eu acho que o jogo está muito aberto. Nós temos... eu não me lembro de uma eleição em Goiânia que realmente o cenário fosse tão aberto, né? Nós temos, assim, eu diria que pelo menos, e aí eu preciso deixar claro para a nossa audiência que eu sou daqueles que compartilha da ideia que pesquisa nesse momento, ela é retrato, né? Toda pesquisa ela é retrato, então ela não faz prognóstico, ela não diz o que vai acontecer na eleição, ela está dizendo um retrato desse momento. E o que elas estão trazendo para a gente é recall eleitoral até o momento. Tanto é que quem lidera as pesquisas até o momento são o senador Vanderlan Cardoso e a deputada Adriana Corsi, os dois já testados nas urnas para cargos executivos e são 2 que hoje têm mandatos legislativos em Brasília. Então, eles têm recall. É mais fácil lembrar do nome deles. É mais fácil lembrar dos nomes. Então, quando eles são perguntados aí nas ruas, as pessoas tendem a lembrar mais deles, talvez por não terem sido ainda ativados para o debate eleitoral. Mas
Como os outros nomes ainda não, como eu sempre digo, não colocaram o carro na rua, né? Isso vai acontecer a partir do próximo dia 16 de agosto, a tendência, Monalisa, é que a gente comece a assistir até o final de agosto esse desenho. Mas aí já fechou, registro já está feito, abrir mão de uma disputa onde a sua chance de ganhar o mandato é maior, é muita coisa para se arriscar e talvez ficar aí 2 anos ou talvez até 4 anos na geladeira, né, para políticos profissionais, como a gente sabe bem, é um terror. Então, eu acredito que eles o cálculo geral de vereadores e deputados foi por não arriscar. Qual será o grande tema? Você acredita que a gente ainda vai ver muita polarização em relação à direita e esquerda, mais precisamente entre PT e PL? Eu acredito que, não digo que não, mas 2 fatores são importantes para definir isso. O primeiro deles a Adriana Corsi e o Fred Rodrigues, que vem representando o PL, eles precisariam estar liderando a campanha, porque senão, por que o segundo e o terceiro vão polarizar, o terceiro e o quarto? Não faz o menor sentido essa disputa. Em segundo lugar, para haver polarização, os 2 têm que estar de acordo com isso. Você precisa nacionalizar o debate a partir do acordo entre os 2. Mas eu tendo a não apostar em uma nacionalização. Eu acho que polarização vai haver, e é uma tendência normal, mas não no sentido nacional. Eu acho que o cálculo mais assertivo, no primeiro turno, pelo menos, é de apostar em críticas à gestão atual, que eu acho que é o lugar confortável para todos os candidatos, à exceção do próprio prefeito. Neste caso, qual estratégia você acredita que o atual prefeito Rogério Cruz, ele vai pegar ali para ele poder sair? Porque aí serão todos contra um. Uhum. Eu acredito que o trabalho dele vai ser tentar fazer uma defesa do mandato, da gestão. Mas, como eu disse anteriormente, a falta de um apoio institucional, de um grupo com mandatários que estejam ali. Ele tem pessoas muito relevantes na política goiana ao redor dele, mas a grande maioria sem mandato. Os vereadores tiveram uma relação de amor e ódio com ele durante toda a gestão. Foi um governo muito oscilante. Isso faz com que, ele vai ficar fazendo defesa do legado dele, mas com muito pouca densidade. Fazendo um paralelo, talvez, que não possa ser comparado, levando para a política nacional, não sei se você vai se lembrar, do final do mandato do ex-presidente Michel Temer. Ele estava sendo atacado pelos 2 lados, ele não era candidato, mas ele ficou ali, o final, fazendo uma defesa do legado dele, sem ter ninguém exatamente ali para apoiar. E isso é uma situação que a gente encontra quando parece que o incumbente do cargo ele já está alijado da disputa. Os próprios adversários já não consideram ele como alguém no pleito. E isso me parece que está se desenhando nas estratégias dos candidatos. Então, a tendência é bater na gestão, mas já entendendo que o gestor ele não é um competidor, como é que eu posso dizer... ele não é o outro polo. Então, eu acho que os 2 polos ainda vão emergir por aí. E não me parece que vai sair do Paço Municipal de Goiânia um dos polos. Em relação ainda à polarização, a gente viu a Adriana Corsi puxar ali, tentar ir mais para o centro, mudando até as cores das suas vestimentas. Ela sempre foi uma parlamentar que dialogava com ambos os lados, mas a gente viu isso agora de forma mais clara, ela tentando ir mais para o centro. Em contrapartida, a gente tinha até então o pré-candidato Gustavo Gayer, que ele sim era bolsonarista e pronto, e não tem diálogo. E a gente viu essa troca por Fred Rodrigues, que a gente também viu ele atuando aqui na Assembleia, um pouco mais incisivo, mas também conseguindo dialogar ali com ambos os lados. Você acredita que está todo mundo tentando conquistar o centro? Olha, assim, já tem um tempo...
Minha orientadora de mestrado, a professora Denise Paiva, fez uma pesquisa, ela e o professor Pedro Mundim, ambos da Universidade Federal de Goiás, eles fizeram um survey já tem um tempo, mas eu acredito que seja o último survey para testar perfil ideológico do eleitorado goianiense. E eu me lembro que os apontamentos diziam que o eleitorado goianiense ele tende sempre ao centro. Ele não é dado à polarização ideológica, por assim dizer. Até por isso eu acho que isso mudou de lá para cá, em alguma medida, mas não é algo assim tão profundo no imaginário, até porque em eleições gerais e em eleições municipais, o comportamento do eleitor, a leitura que o eleitor faz também é diferente. Então, naturalmente, a gente não pode considerar que essa leitura é a mesma. Então, assim, a tendência é buscar o centro? Porque é o centro que desempata, sempre, em qualquer eleição. A questão o que eles consideram como centro? Porque centro pode ser apostar em dialogar com mais partidos, com mais pessoas, mas que não necessariamente mudam o estilo de se lidar com a política, como você mencionou, o caso do Fred Rodrigues. Eu acho que sim, a deputada Adriana Corsi, ela tem uma maior maleabilidade e até por ser uma deputada vice-líder do governo Lula no governo federal, eu acho que ela consegue ter uma maior perpassar mais esferas políticas do que o Fred Rodrigues, por exemplo, que já é alguém da entranha do bolsonarismo e que foi pouco experimentado na política institucional, por assim dizer. Mas eu acho que não é impossível, Mas eu ainda, com os dados que a gente tem em mãos, eu tenho dificuldades de apostar que essa será a real disputa pelo paço municipal. Eu acho que a polarização nacional ela vai importar, mas muito pouco. Eu acho que uma outra polarização vai emergir e ela tem uma característica muito local. E esses nomes já estão postos, mas ainda não posicionaram suas peças no tabuleiro na forma que a gente espera. Em relação às influências do governo, Adriana Corsi receberá apoio de Lula, Sandro Mabel é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado. Isso aí impacta no final da eleição, ali no voto direto do eleitor? Totalmente. Jair Bolsonaro vem apoiar Fred Rodrigues, mas Jair Bolsonaro tem a rejeição do eleitorado mais à esquerda e também de boa parte do eleitorado ao centro. Ok, esse é um ponto. Não estamos em eleição nacional. Lula vem apoiar Adriana Corsi. Ele tem rejeição do eleitorado bolsonarista e de boa parte do eleitorado ao centro. Agora, Ronaldo Caiado é o político mais bem avaliado no Estado. Os dados mostram que ele é mais bem avaliado que os dois presidentes, o ex e o atual. De modo que eu tenho dito na imprensa já há algum tempo que o considero o maior cabo eleitoral dessa eleição. No entanto, a gente tem que saber o quanto o Ronaldo Caiado vai estar na eleição de Santo Mabel. Essa é a questão. Porque o slogan Mabel é Caiado pode funcionar se Caiado é Mabel. E por que eu estou dizendo isso? Porque na eleição ao Senado, Ronaldo Caiado subiu em todos os palanques, mas não deixou ninguém subir no dele. Ele não, apesar de ter candidato do próprio partido, ele não embarcou em nenhuma candidatura. Nesse sentido, assim, ele é um importante cabo eleitoral, mas ele tem uma base a manter. E é uma base que na eleição de Goiânia está cindida. O MDB não tem candidato próprio. Vanderlan e o PSD, melhor dizendo, é um partido da base. União Brasil tem candidato próprio. E aí, qual que é o futuro? Qual que é o futuro disso? Ele vai arriscar cindir a base já em 2024, tendo de preparar uma eleição para 2026? Tenho minhas dúvidas. Então, eu acho que ele é um importante cabo eleitoral, mas ele tem que pensar também em 2026 para entender o quanto ele vai precisar ir para o palanque. Mas o quanto ele vai estar no palanque, eu acho que é definidor dessa eleição. E a gente vai precisar assistir isso durante o próximo mês e meio.
Caso ele vá para o palanque, então, na sua visão, a gente pode ter pela primeira vez um governador elegendo um prefeito da capital? Acho possível, tem esse tabu em Goiânia, mas eu não me lembro de um governador tão bem avaliado, pelo menos nos últimos 30 anos, no estado de Goiás, de modo geral. Então, eu acho que a chance dele conseguir fazer aliados próximos, prefeitos, nas principais cidades de Goiás é bem factível. E aí, como é que fica ele e Daniel Vilela? Em alguns municípios eles estão juntos, União Brasil e MDB. Em alguns municípios também, obviamente, eles estão ali em palanques diferentes. Você acha que eles vão unir força para tentar essa eleição aqui na capital? Ou ali no segundo turno, dependendo para onde for, eles podem se desvincularem? Eu acredito que esse não lançamento de uma candidatura do MDB em Goiânia pode ser definidor para a sucessão ao Palácio das Esmeraldas. Daniel Vilela precisava ser o sucessor na coalizão montada por Ronaldo Caiado, que é uma amplíssima coalizão aqui dentro da Assembleia Legislativa e de prefeitos no estado inteiro. Mas o maior partido de Goiânia é o MDB, historicamente. O MDB, pela primeira vez, não vai lançar candidatos. Repito, o MDB, pela primeira vez, não vai lançar candidatos. Isso, e aí para quem está ouvindo a gente, tem cheiro de sangue na água. Os grandes tubarões estão percebendo fraqueza. A gente tem outras lideranças chegando e pedindo passagem. Como o MDB não consegue impor uma candidatura em Goiânia? É uma questão. Nós precisamos amenizar, tudo bem. Mas isso, para os grandes caciques, os caciques históricos do MDB que estão aí ainda, eles vão cobrar a fatura. Como Goiânia não tem um representante do MDB, pelo menos disputando. Então, e na primeira eleição, sem Maguito e sem Íris. Sem Maguito e sem Íris. Isso é um vácuo enorme. Eu acho que Daniel Vilela, e eu acho que é forte isso que eu vou dizer, mas ele deu uma demonstração de fraqueza política para a base. E isso abre espaço. Abre espaço para outras lideranças, para Bruno Peixoto, para Vanderlan Cardoso, para vários outros postulantes à sucessão do Palácio das Esmeraldas. E isso não vai passar incólume. Então, assim, é claro, eles podem chegar a acordos que, na leitura do Daniel e de parte das pessoas que hoje estão na executiva do MDB, pode parecer vantajoso, mas Goiânia é simbólico. Goiânia foi a cidade de Íris Rezende, o maior prefeito da história dessa cidade. E Íris era a cara do MDB. O MDB era a cara do pai dele também. Então, assim, eu acho muito problemático a forma como ele se articulou e isso tende a trazer muitos estresses. Eu vou voltar aqui para 2026 e a gente vai conversar novamente, a gente vai reavaliar essa minha leitura, mas eu acredito que isso vai mudar um pouco o cenário da próxima eleição. Você acredita que agora, agosto de 2024, o eleitor ele já sabe o que ele quer? De jeito nenhum. As pesquisas, principalmente as americanas, mais certeiras, apontam que o eleitor decide principalmente na última semana. Mas nas últimas 2 semanas é quando ele, de fato, é ativado para a eleição. É quando não tem como correr. A propaganda está na rua, a propaganda está na TV, está no rádio, está nas redes sociais. A todo momento, você que está me assistindo, se você pegar os stories aí do seu Instagram, você não vai passar 2 stories sem que entre aí uma figura, candidato a vereador, alguma coisa assim. Isso vai se inflar muito nos próximos dias. Mas daí a conhecer as pessoas, conversar com o seu vizinho, começar a perguntar para os seus amigos em quem ele vai votar e tal, para começar a derivar, eu acho que isso ainda está um pouco distante. Então, acredito que a gente ainda não tem todos os elementos para dizer que essa eleição está fechada e, muito pelo contrário, como eu já disse, acho que é a eleição mais aberta da história de Goiânia. Os candidatos a vereador por Goiânia, você acredita que eles estão um pouco mais dispersos ali da chapa majoritária? Sem dúvida, pelos elementos que eu mencionei anteriormente. A vacilação na construção de uma base
E a vacilação, eu não digo no sentido de incompetência política, não, mas é de não decidir a estratégia pela qual, com quem você vai caminhar e quem você vai deixar a porta aberta para vir junto. O prefeito, que é quem toca a agenda, ele perdeu várias oportunidades, não conseguiu manter uma linha de raciocínio e isso fez com que os vereadores, nesse momento, decidissem cada qual pelo o seu próprio caminho, né? Então, nós temos ali, sim, alguns vereadores que se dizem apoiadores de primeira hora, mas que são vereadores que seus próprios partidos não estão apoiando. Nós temos o exemplo da vereadora Sabrina Garcês, que é uma apoiadora da atual gestão, mas que o partido dela, o Republicanos, definiu por apoiar outra candidatura. Então, isso mostra, e não é só isso, né? O próprio partido do prefeito, o anterior, o Republicanos, não lhe deu legenda por não acreditar na chance dele se manter no paço municipal. Então, isso é muito grave, eu acho que é grave porque o próximo prefeito ele vai ter que fazer um esforço muito grande inicialmente para duas coisas. A primeira, criar uma agenda, porque Goiânia não teve agenda. E por que não teve? Porque cada secretário que passou pelas pastas, e foram muitas trocas, isso mostra essa vacilância, cada um tinha uma agenda própria e normalmente era do seu próprio grupo, que é um grupo que foi retirado e depois voltou, e sabe, uma confusão enorme. Por outro lado, muitos grupos fora de Goiânia, isso, né? E os vereadores também queriam o seu próprio espaço e cada vereador com a própria agenda. Então o próximo prefeito de Goiânia ele vai precisar ter uma agenda. A segunda é entender quem fora da eleição que te apoiou que pode compor essa agenda, que pode ocupar os secretariados municipais, pode vir a eventualmente ser líder do governo, né? E criar uma base inicial para começar o diálogo para fazer as reformas que a cidade precisa. Então, nesse sentido, a gente tem desafios muito importantes, mas eu acho que fica uma bagunça política que não é comum. Não é comum em nenhuma sucessão, nem estadual, nem nacional, nem municipal. Normalmente, quando você troca um governo, mesmo que você troque o grupo, você deixa alguns espaços para conversar com aqueles que são neutros ou já são oposição imediata. O próximo prefeito ele vai ter posições muito diversas e vereadores muito acostumados, eu diria muito mal acostumados, a conseguir muito fácil e perder muito fácil aquilo que eles conseguiram, aqueles recursos, aqueles espaços. Então, criar uma agenda para Goiânia e criar uma agenda política de relação entre o Poder Executivo e o Legislativo vai ser o grande desafio inicial do próximo prefeito da cidade. Inclusive, a gente viu o Sandro Mabel falando em uma ocasião que os vereadores não iam mandar na prefeitura, caso ele fosse eleito. Eu acho que a avaliação do Sandro Mabel é compartilhada por todo mundo que acompanha a política razoavelmente. Que os vereadores conseguiram o que quiseram e fizeram isso sem uma agenda. Porque, novamente, caro telespectador, quem propõe a agenda é o Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele referenda, ele veta, ele propõe mudanças, alterações, mas a agenda vem do Executivo. Isso é muito tradicional num sistema presidencialista como o nosso, que ele é super dimensionado na esfera estadual e muitas vezes mais dimensionado na esfera municipal. Então, a figura do Poder Executivo, ela é muito forte, ela é uma figura na qual o Legislativo, via de regra, ele orbita em torno, seja sendo oposicionista ou sendo situação. E a avaliação do Sandro Mabel eu acho que é bem contundente e é importante dizer o seguinte, a gente precisa ter um prefeito que consiga ter uma agenda propositiva e colocar os devidos cargos nos seus devidos espaços, cumprindo com aquilo que tanto a lei determina quanto é o natural da política. Ainda sem tantas informações sobre os planos de governo, o que a gente pode falar da estratégia que cada candidato está adotando até esse exato momento?
Bem, eu acredito que o Sandro Mabel, ele tem, assim como o Vanderlan também, os dois têm feito o que se esperava, que é principalmente ter uma estratégia de aproximação com a elite política do Estado e principalmente do município, mas também com as entidades empresariais. Era o esperado em primeiro momento. Da mesma forma, eu tenho visto que a Adriana Corse tem se aproximado também dos movimentos de bairro, né, dos movimentos de base, o que é o natural de uma candidatura do Partido dos Trabalhadores. O Matheus Ribeiro, por exemplo, que vai lá atrás nas pesquisas, eu tenho visto ele tentando se envolver um pouco mais com uma estratégia mais com jovens, né, tentando vir de baixo para cima. Então, assim, de modo geral, todo mundo está fazendo razoavelmente o óbvio do que se esperava, né? E como eu disse, a partir do dia 16 é que a gente vai conseguir entender quais são as cartas. Porque esses encontros, eles estão sendo encontros de articulação e de planejamento, que realmente só vão fazer sentido para a gente quando a Justiça Eleitoral nos liberar no dia 16 e falar, ó, a partir de agora vocês podem pedir voto. E é nesse momento que vocês vão mostrar suas estratégias de marketing, vocês vão mostrar suas estratégias políticas com os grupos que vocês construíram, e aí a gente vai conseguir entender de fato quais são as armas que estão postas para cada uma das candidaturas. Professor, muito obrigada. A gente volta a conversar no próximo mês para a gente poder já ter desenhado ali e poder fazer uma análise um pouco mais concreta aí desses bastidores das eleições municipais desse ano. Eu que agradeço, Mona Lisa, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa pela primeira vez. Espero estar voltando sempre. Agradeço o convite e até uma próxima. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.